Era o aniversário da minha sobrinha e minha irmã, Sabrina, não perdeu a chance de me alfinetar, ainda brincando de casinha com seus gatos, Kelly. Uma onda de risos preencheu a sala. Naquele instante, a porta da frente se abriu. Um homem entrou, carregando minha filhinha adormecida. Vá para a mamãe, ele disse, e minha filha correu para meus braços, gritando mamãe. O silêncio tomou conta do ambiente. Isso aconteceu no último fim de semana, na festa de 5 anos da minha sobrinha Mary, e ainda estou processando tudo. Tenho 27 anos e, por anos, lidei com os comentários passivo-agressivos da minha irmã mais velha, Sabrina, de 31, sobre minhas escolhas de vida. Enquanto isso, eu focava na minha carreira, viajava, morava em um apartamento agradável com meus 2 gatos, o Biscoito e a Estela, e genuinamente desfrutava da minha independência. Sabrina nunca perdia uma oportunidade de me provocar. Jantares em família eram recheados de comentários como deve ser ótimo ter todo esse tempo livre ou acho que algumas pessoas simplesmente não estão prontas para responsabilidades de verdade. A família estendida ria sem graça, e eu geralmente apenas sorria e mudava de assunto. Eu amo meus sobrinhos e não queria criar drama. Mas a frase favorita da Sabrina era sempre sobre eu brincar de casinha com meus gatos. Ela usava isso sempre que eu falava sobre reformas na casa, cozinhar refeições elaboradas ou qualquer coisa que sugerisse que eu tinha uma vida doméstica plena sem marido e filhos. Ainda brincando de casinha com seus gatos virou seu bordão de deboche, geralmente proferido com aquele sorriso condescendente que me fazia ferver o sangue. Os comentários ficaram especialmente cruéis no último ano, quando renovei minha cozinha, passando semanas pesquisando o revestimento perfeito e escolhendo eletrodomésticos. A resposta da Sabrina foi: uau, que montagem elaborada só para aquecer comida de gato chique. Quando organizei o jantar de ação de graças pela primeira vez, com uma mesa linda e comida para 12 pessoas, ela entrou na minha sala de jantar e disse: está lindo, Kelly. Mas é uma pena que seja só para praticar. Talvez um dia você consiga fazer isso para uma família de verdade. O pior era como o resto da família tinha começado a fazer o mesmo. O que começou como a crueldade individual de Sabrina tinha se tornado uma espécie de humor familiar aceito. Minha tia perguntava sobre meus bebês peludos com um coitadinhos condescendente. Meu primo brincava sobre meu palácio felino chique sempre que eu mencionava alguma melhoria em casa. Até minha avó, de quem eu sempre fui próxima, começou a comentar que eu era casada com minha carreira e meus gatos. Não eram apenas os encontros familiares. Sabrina começou a fazer publicações nas redes sociais com provocações sutis. Ela compartilhava artigos sobre a epidemia da mulher-gato e me marcava, ou postava fotos dos filhos com legendas como tão grata pela minha verdadeira família, com uma ênfase que parecia direcionada a mim. Os amigos dela curtiam e comentavam, criando uma câmara de eco onde meu estilo de vida era uma piada interna. O que Sabrina não sabia é que, há 2 anos, eu conheci Oliver em uma conferência de trabalho. Ele era pai solteiro de uma garotinha adorável de 3 anos chamada Anne. A mãe dela foi embora quando Anne tinha pouco mais de 1 ano, simplesmente arrumou as malas e desapareceu um dia, deixando Oliver para lidar sozinho com a paternidade solo. Começamos a namorar devagar, com cuidado, porque Oliver era justificadamente protetor com Anne e queria ter certeza de que qualquer pessoa em sua vida era séria sobre estar na dela também. A primeira vez que Oliver me falou sobre Anne, estávamos tomando café depois de um dia de apresentações intenso. Todo seu comportamento mudou quando ele falou dela. Sua voz ficou mais suave, seus olhos se iluminaram, e ele pegou o celular para me mostrar fotos com o orgulho que só um pai realmente entende. Ela é tudo para mim, ele disse simplesmente. A partida da mãe dela quase me destruiu, mas Anne me manteve de pé. Não consigo imaginar amar alguém mais do que amo aquela garotinha. Eu deveria ter me sentido intimidada. Namorar um pai solteiro é complicado nas melhores circunstâncias, e Oliver deixou claro que o bem-estar de Anne vinha em primeiro lugar, sempre. Mas algo na maneira como ele falava dela, a óbvia profundidade de seu amor e compromisso, me deixou mais interessada, não menos. Aqui estava um homem que entendia o que era responsabilidade de verdade, que havia provado que podia colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas, sem ressentimento.
Nossos primeiros meses de namoro foram cuidadosos e lentos. Nos encontrávamos para tomar café durante o horário da pré-escola de Anne, jantávamos depois que ela adormecia, conversávamos ao telefone quando ela estava com a babá. Oliver era metódico em manter sua vida de namoro separada do mundo de sua filha até ter certeza do potencial de longo prazo de alguém. Quando Oliver finalmente decidiu que estava pronto para eu conhecer Anne, ele planejou como uma operação militar. Nos encontramos em um local neutro, um museu infantil, em uma manhã de sábado. Anne estava tímida no início, escondendo-se atrás das pernas de Oliver e espiando para mim com olhos curiosos. Mas ela se aqueceu rapidamente quando percebeu que eu estava genuinamente interessada nas coisas que ela queria me mostrar, não apenas fingindo para impressionar o pai. Passamos 3 horas naquele museu e, no final, Anne estava segurando minha mão e perguntando se eu queria ver a exibição favorita dela novamente. Quando Oliver sugeriu que almoçássemos juntos, ela assentiu com entusiasmo e passou a refeição inteira me contando sobre seus amigos da pré-escola e seus livros favoritos. Eu gosto dela, papai, ela anunciou quando estávamos saindo do restaurante, falando de mim como se eu não estivesse ali. Ela me escuta e não tentou arrumar meu cabelo. Oliver riu e a pegou nos braços. Grande elogio, ele me disse com um sorriso. Esse foi o começo de tudo. Anne e eu nos conectamos de um jeito que surpreendeu a todos, especialmente a mim. Eu nunca tinha passado muito tempo com crianças pequenas, mas algo na curiosidade sincera dela e na total falta de filtro era absolutamente encantador. Ela fazia 1 milhão de perguntas sobre tudo, tinha opiniões fortes sobre quais alimentos podiam se tocar no prato e possuía um conhecimento enciclopédico de cada cachorro que encontrávamos em nossos passeios. A transição de tia Kelly para mamãe Kelly aconteceu gradualmente, de repente, de uma vez. Começou quando Anne teve um pesadelo uma noite. Ela acordou chorando e Oliver estava tomando banho, então fui consolá-la. Sentei na cama dela e esfreguei suas costas enquanto ela me contava sobre o sonho assustador, e quando ela finalmente se acalmou, ela se aninhou ao meu lado e sussurrou, "Obrigada, mamãe Kelly." Meu coração quase parou. Oliver nos encontrou assim 20 minutos depois, Anne profundamente adormecida contra meu ombro, eu bem acordada e emocionada, olhando para aquela pessoinha que acabará de me reivindicar como família sem cerimônia ou declaração oficial. Ela acabou de, Oliver sussurrou. Eu assenti, não confiando na minha voz. Ele sentou na cama ao nosso lado. Como você se sente sobre isso? Apavorada, admiti. E completamente apaixonada por vocês dois. Foi então que começamos a conversar seriamente sobre o futuro. Oliver explicou que a mãe biológica de Anne havia renunciado a todos os direitos parentais quando partiu. Ela assinou papéis e tudo, querendo um rompimento completamente limpo. Se Anne quisesse que eu a adotasse legalmente, e se Oliver e eu nos casássemos, o processo seria relativamente simples. Mas só se for o que você realmente quer, Kelly, Oliver enfatizou. Ser pai é para sempre, não há casual nisso. Se você não está pronta para esse nível de compromisso, preciso saber agora, antes que Anne se apegue ainda mais. Pensei nisso por exatamente 30 segundos. Estou pronta, eu disse a ele. Estou pronta desde aquele primeiro dia no museu, quando ela segurou minha mão. Mudar para a casa dele, pareceu a coisa mais natural do mundo. A casa de Oliver era maior que meu apartamento, com um quintal adequado e um quarto de hóspedes que Anne imediatamente reivindicou como a sala de jogos onde os gatos da mamãe podem morar. Montamos brinquedos para gatos, instalamos alguns arranhadores, e em uma semana, o Biscoito e a Estela se instalaram como se sempre tivessem morado lá. A fase Mamãe Kelly durou cerca de 2 meses antes de Anne encurtar para apenas mamãe. Uma noite, no jantar, ela disse isso tão casualmente, pedindo-me para passar as batatas, que eu quase não percebi. Mas Oliver ouviu, e o olhar de pura alegria em seu rosto me fez perceber que este era um momento tão grande para ele quanto para mim. Você está bem com isso? Perguntei a Anne mais tarde, quando a estava colocando na cama, sobre me chamar de mamãe. Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais óbvia do mundo. Você é minha mamãe? Ela disse, com naturalidade.
Você faz meu almoço e lê histórias para mim e me ajuda a escovar os dentes, e você me ama. É isso que as mamães fazem. Eu fiquei emocionada. Estávamos conversando sobre oficializar as coisas, tanto o relacionamento quanto a adoção. Anne já era minha filha em todos os sentidos que importavam, e Oliver estava olhando anéis de noivado. Planejamos anunciar tudo para nossa família em breve, mas Oliver queria me pedir em casamento primeiro, e eu queria que Anne se sentisse confortável com a ideia antes de tornarmos público. As únicas pessoas que sabiam sobre Oliver e Anne eram minha melhor amiga, Madison, e meu irmão mais novo, Max. Eu os fiz jurar segredo porque queria contar a todos de forma adequada, talvez em um jantar de família onde eu pudesse explicar a situação com calma. Se for para ser honesta, eu também estava saboreando a ideia de ver o rosto da Sabrina quando ela percebesse que eu tinha a vida familiar que ela sempre insinuou que eu era incapaz de conseguir. Então, quando a festa de aniversário da Mary chegou, eu apareci sozinha, como de costume, com o coração pesado por um segredo que eu estava guardando. Oliver estava em casa com Anne, que estava lutando contra um resfriado leve e precisava da sua soneca da tarde. Mas havia mais do que isso. Nós tínhamos, na verdade, planejado tudo isso na semana passada. A verdade é que Oliver e eu estávamos discutindo como e quando apresentá-lo e a Anne à minha família, e finalmente decidimos que a festa de aniversário da Mary poderia ser a oportunidade perfeita. Era um encontro familiar, mas casual o suficiente para que pudéssemos avaliar as reações sem a pressão de um jantar formal ou uma celebração de feriado. Mas também decidimos tornar isso interessante. Oliver sugeriu que talvez eu fosse sozinha primeiro, visse como a conversa se desenrolava naturalmente, e então ele e Anne poderiam se juntar mais tarde, se Anne estivesse se sentindo bem. Deixe-os fazerem suas suposições, ele disse com um sorriso maroto. Então, nós apareceremos e os surpreenderemos. Eu concordei, em parte porque achei que seria divertido, mas principalmente porque estava curiosa para ver como minha família reagiria quando confrontada com a realidade versus a percepção que tinham da minha vida. Eles ficariam felizes por mim? Surpresos? Arrependidos pelos anos de comentários? O que eu não esperava era que Sabrina iria explodir completamente na festa de aniversário da filha. A festa era na casa da Sabrina. Ela tinha caprichado no tema princesa, com um pula-pula no quintal e mais decorações cor-de-rosa do que um sonho febril da Barbie. Cheguei com a casa de bonecas que havia escolhido cuidadosamente para Mary, junto com uma sacola de presente menor contendo acessórios, pequenos conjuntos de móveis, bonecas em miniatura, até mesmo uma pequena família de animais de estimação que me lembrava meus próprios gatos. Passei semanas pesquisando a casa de bonecas perfeita, lendo resenhas e comparando recursos, porque eu genuinamente queria dar a Mary algo especial que cresceria com sua imaginação. A família estendida estava toda lá, meus pais, os sogros da Sabrina, várias tias, tios e primos, tinha mais de 20 pessoas no local, amontoadas na sala de estar da Sabrina e se espalhando pela cozinha. O nível de ruído era típico para nossas reuniões familiares. Várias conversas acontecendo simultaneamente, crianças correndo e gritando de excitação, adultos tentando conversar por cima do caos. Quando Mary abriu meu presente, a sala realmente silenciou por um momento. A casa de bonecas era linda, uma casa de 3 andares em estilo vitoriano, com detalhes intrincados, luzes funcionando e quartos suficientes para horas de brincadeiras imaginativas. O suspiro de deleite de Mary foi audível em toda a sala. Oh meu Deus, tia Kelly, isso é tão legal. Ela imediatamente começou a examinar cada detalhe, abrindo pequenas portas e apontando características para seus irmãos mais novos. Olha, tem até uma banheirinha e escadas que realmente funcionam. Eu me senti genuinamente satisfeita observando a reação dela. Mary sempre foi atraída por coisas em miniatura, passando horas organizando seus pequenos brinquedos em cenários elaborados. Foi então que Sabrina atacou. Uau, Mary, parece que a tia Kelly ainda está brincando de casinha, agora ela está fazendo você fazer isso também. Ela riu e vários parentes riram junto. Quer dizer, pelo menos alguém está usando as fantasias domésticas da Kelly, certo? Senti minhas bochechas queimarem, mas apenas sorri. Que bom que ela gostou. Mas Sabrina não tinha terminado. Ah, não,
ela estava apenas começando a se aquecer. Talvez fosse o vinho, ou talvez ela estivesse se exibindo para nossos primos, mas ela decidiu ir em frente. Sabe o que eu adoro na Kelly? Ela anunciou para a sala, gesticulando para mim com sua taça de vinho. Ela tem 27 anos e ainda está brincando de casinha com seus gatos, como se estivesse vivendo em algum mundo de fantasia. A maioria das pessoas supera essa fase, mas a Kelly está realmente empenhada na personagem. A sala ficou em silêncio. Mesmo para Sabrina, isso parecia mais cruel do que o normal. Minha mãe parecia desconfortável, e meu pai de repente estava muito interessado em seu pedaço de bolo. Mas Sabrina estava embalada. Quer dizer, não me entenda mal, o estilo de vida de mulher-gato funciona para algumas pessoas. Muito pouca manutenção, nenhuma responsabilidade de verdade. Deve ser bom ter toda essa liberdade também. O que você faz mesmo? Brinca com os gatos e faz comidas para uma só pessoa? Várias pessoas riram, não um riso gentil, mas aquele riso social desconfortável que as pessoas dão quando alguém está sendo cruel, mas elas não sabem como parar. Sabrina se deliciou com a atenção, seu sorriso ficando mais largo. Talvez um dia Kelly se junte ao resto de nós no mundo real, mas até lá, bem, vamos continuar assistindo a brincar de casinha com o biscoito e a Estela. Ela ergueu a taça em um brinde de zombaria às importantíssimas conquistas domésticas da Kelly. Sentei ali, sentindo-me humilhada e com raiva, mas também estranhamente calma, porque sabia algo que Sabrina não sabia. Olhei para o meu telefone. Oliver havia enviado uma mensagem mais cedo perguntando se deveria trazer Anne se ela acordasse se sentindo melhor. Eu disse a ele talvez, dependendo de como a festa estivesse indo. Mandei uma mensagem rapidamente: se Anne estiver acordada e se sentindo bem, você deveria vir. Acho que está na hora. A resposta dele foi imediata: a caminho. Olhei para Sabrina, que ainda estava radiante com sua performance. Sorri docemente. Sabe de uma coisa, Sabrina? Você está absolutamente certa. Eu tenho brincado de casinha. Levantei-me, alisando meu vestido. Mas aqui está a questão sobre brincar de casinha. Às vezes você fica tão boa nisso que para de ser faz de conta. Sabrina parecia confusa, mas antes que ela pudesse responder, ouvimos uma porta de carro bater do lado de fora, depois passos na varanda da frente. A porta da frente se abriu e Oliver entrou, carregando suavemente Anne, ainda sonolenta, que esfregava os olhos e segurava seu urso de pelúcia favorito. A sala ficou em completo silêncio. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Oliver examinou a sala, observando as decorações e o aglomerado de rostos surpresos, todos olhando para ele. Anne estava acordando mais, olhando ao redor com olhos curiosos. Desculpe o atraso, disse Oliver casualmente, sua voz carregando aquela confiança natural que me fez me apaixonar por ele em primeiro lugar. Alguém precisava de sua soneca da beleza. Ele beijou a testa de Anne suavemente. Mas ela acordou se sentindo muito melhor e pedindo pela mamãe. Ele olhou diretamente para mim com aquele sorriso caloroso que ainda fazia meu coração acelerar. Vá para a mamãe, querida. Anne se animou imediatamente, seu rosto se abrindo no sorriso mais brilhante. Mamãe, ela disse, estendendo os braços para mim. Eu caminhei até ela e a peguei de Oliver, levantando-a e girando-a uma vez antes de acomodá-la em meu quadril. Ela imediatamente se aninhou em meu ombro. Oi, bebê, murmurei, beijando sua têmpora. Você está se sentindo melhor? Aham, ela assentiu, então olhou para todas as decorações com os olhos arregalados. É a festa da princesa que você me contou? É sim. É a festa de aniversário da Mary. Você se lembra da Mary, certo? Ela tem a sua idade? Anne assentiu seriamente, então sussurrou alto: posso brincar com a casa da princesa? Olhei para a casa de bonecas, onde a pequena Mary ainda estava sentada, olhando para nós com a boca aberta. Devíamos perguntar a Mary primeiro, é o dia especial dela. O silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto de Sabrina havia passado por várias mudanças de cor, vermelho para branco para um tom alarmante de roxo.
Minha mãe estava segurando o braço do meu pai, com os olhos arregalados. Nossos primos olhavam para frente e para trás entre mim e Sabrina como se estivessem assistindo a uma partida de tênis. Oliver parecia completamente alheio à atenção. Ele se aproximou e estendeu a mão para meus pais. Vocês devem ser os pais da Kelly. Eu sou Oliver, e essa pequena é a Anne. Ele gesticulou para nós com óbvio orgulho e afeição. Já ouvi muito sobre vocês dois. A Kelly fala sobre os jantares em família o tempo todo. Ela faz aquela famosa receita de lasanha que aprendeu com a senhora Clara. A Anne pede pelo menos 2 vezes por semana. Minha mãe apertou a mão dele automaticamente, ainda parecendo chocada. Oh, prazer em conhecê-lo, Oliver. Anne havia se esgueirado dos meus braços e agora estava ao meu lado, segurando minha mão enquanto olhava para a casa de bonecas com óbvia saudade. A pequena Mary, para seu crédito, pareceu se livrar da surpresa primeiro. Você quer brincar? Ela perguntou a Anne timidamente. Anne olhou para mim em busca de permissão. Eu assenti, e ela cuidadosamente se aproximou da casa de bonecas, sentando-se no chão ao lado de Mary. Oliver me abraçou pela cintura, me puxando para perto. Como está a festa? Ele perguntou baixinho. Ah, você sabe, as dinâmicas familiares de sempre. Eu me inclinei nele, desfrutando do calor sólido de sua presença e do jeito que ele sempre fazia tudo parecer mais fácil de lidar. Sabrina finalmente encontrou sua voz. Kelly, sua voz estava tensa, controlada. Posso falar com você em particular? Olhei para ela por um longo momento. Na verdade, Sabrina, acho que estamos bem. A menos que você queira pedir desculpas a Oliver e Anne pela recepção estranha, porque eles estarão em muitos outros eventos familiares, e eu odiaria que as coisas começassem com o pé esquerdo. A boca de Sabrina se abriu e fechou como a de um peixe. Ryan, que nunca soube ler um ambiente, escolheu aquele momento para perguntar em voz alta. Então, espera, Kelly, você tem uma filha? Desde quando? Desde sempre, Anne interrompeu do chão, sem tirar os olhos da casa de bonecas. A mamãe me tem desde que eu era pequena. Oliver riu. O senso de tempo da Anne ainda está se desenvolvendo. Estamos todos juntos há mais de 8 meses, mas a Kelly faz parte da vida da Anne há quase 2 anos, não é, querida? Ele olhou para mim com um amor tão genuíno que senti meu coração se expandir. 2 anos, a voz da minha mãe estava fraca. Kelly, por que você não nos contou? Respirei fundo. Eu queria ter certeza de que éramos sérios antes de apresentar Anne a todos. Oliver e eu queríamos que ela se sentisse segura em nosso relacionamento antes de envolver a família estendida. Estávamos planejando anunciar tudo em breve. Anunciar o quê, exatamente? A voz de Sabrina tinha uma ponta afiada. Oliver sorriu e me puxou para mais perto. Bem, eu esperava fazer isso de forma mais privada, mas... Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Kelly, tenho carregado isso comigo por 2 semanas, esperando o momento perfeito, mas estou percebendo que o momento perfeito é simplesmente quando estamos todos juntos. Meu coração parou. Anne olhou para cima de sua brincadeira e ofegou. Papai, é o anel especial. É sim, princesa. Devo fazer a pergunta especial à mamãe? Anne assentiu com entusiasmo e se levantou, correndo para nós. Oliver se ajoelhou ali mesmo na sala de estar da Sabrina, cercado por decorações cor-de-rosa e o cheiro de bolo de aniversário. Kelly, você tornou nossa pequena família completa de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Anne te ama como se você fosse a mamãe dela desde o primeiro dia, e eu te amo mais do que jamais pensei que poderia amar alguém. Quer se casar comigo? Eu já estava chorando antes que ele terminasse de falar. Sim, sussurrei, depois mais alto, sim. Claro que sim. Ele deslizou o anel no meu dedo. Anne comemorou e nos abraçou, criando um abraço a 3 que parecia um retorno para casa. A sala explodiu em surpresas e parabéns. Minha mãe estava chorando, meu pai estava apertando a mão de Oliver e dando tapinhas nas costas dele,
e até a pequena Mary estava batendo palmas animadamente de seu lugar ao lado da casa de bonecas. Sabrina permaneceu congelada no meio de tudo, seu rosto passando por emoções muito rapidamente para serem rastreadas. Mas Kelly, ela finalmente disse, sua voz pequena e confusa, você nunca disse. Quer dizer, você sempre pareceu tão o quê, Sabrina? Perguntei suavemente, ainda segurando Anne e admirando meu anel. Tão satisfeita com a sua vida. Tão feliz com as suas escolhas. Tão confortável em ser você mesma. Tão sozinha, ela terminou fracamente. Eu nunca estive sozinha, eu disse, olhando para Oliver, Anne e minha família. Eu só fui reservada. Há uma diferença. Oliver agora estava em profunda conversa com meu pai, e Anne arrastou a pequena Mary para conhecer o vovô e a vovó Clara, como ela aparentemente decidiu chamar meus pais. Minha mãe parecia encantada, imediatamente perguntando a Anne sobre seu urso de pelúcia. Sabe o que é engraçado, Sabrina? Eu disse baixinho, aproximando-me da minha irmã. Todos aqueles comentários sobre eu brincar de casinha, você estava certa. Eu estava brincando de casinha. Eu estava aprendendo a ser uma parceira, a ser uma mãe, a construir algo real e duradouro. E, no final das contas, sou muito boa nisso. Os olhos de Sabrina se encheram de lágrimas. Kelly, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu sei que não. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda, mesmo que eu tivesse ficado solteira para sempre, mesmo que fossem apenas eu e meus gatos pelo resto da minha vida, essa também teria sido uma escolha válida. Meu valor não é determinado por ter um marido e filhos. Ela assentiu, enxugando os olhos. Você está certa. Acho que tenho tido inveja, honestamente. Você sempre pareceu tão confiante, tão segura de si. Eu me casei tão jovem e às vezes me pergunto como teria sido ter essa independência que você teve. A grama é sempre mais verde, eu disse suavemente. Mas Sabrina, você tem uma família linda, seus filhos te adoram e você é uma ótima mãe. Nós apenas seguimos caminhos diferentes. Ela sorriu timidamente. Posso recomeçar com Oliver e Anne? Eu gostaria disso, eu disse a Sabrina. Mas sem mais comentários sobre minhas escolhas de vida, ok? Anne está observando e aprendendo, e eu quero que ela cresça sabendo que existem muitas maneiras de ser feliz. Sabrina assentiu. Feito. E Kelly, parabéns, de verdade. Oliver parece maravilhoso, e Anne é absolutamente preciosa. É sim, concordei, observando enquanto Anne cuidadosamente colocava um pequeno bolo na mesa de jantar da casa de bonecas. Ela tem sido a melhor surpresa da minha vida. O resto da festa foi um borrão de apresentações, explicações e planejamento animado. Quando chegou a hora de cantar parabéns para a pequena Mary, Anne insistiu em ficar ao lado de sua nova prima e cantou mais alto do que qualquer outra pessoa. Enquanto nos preparávamos para ir embora, ela abraçou Sabrina e disse, obrigada pela festa da princesa. A mamãe disse que talvez a gente faça uma festa da princesa para o meu aniversário também, e você pode vir se quiser. Sabrina olhou para mim por cima da cabeça da Anne, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu adoraria, querida. No carro, a caminho de casa, Anne tagarelava animadamente sobre a festa. Oliver estendeu a mão e apertou a minha. Então, ele disse com um sorriso, deu tudo certo. Eu ri, girando meu novo anel no dedo. Melhor do que eu poderia ter imaginado. Mamãe, Anne disse do banco de trás, podemos brincar de casinha quando chegarmos em casa? Mas do tipo de verdade, onde somos todos uma família. Encontrei os olhos de Oliver no espelho retrovisor, ambos sorrindo. Nós já somos, bebê, eu disse a ela. Nós já somos. Sabrina e eu tivemos uma longa conversa no dia seguinte à festa. Ela admitiu que estava lutando contra uma depressão pós-parto após o nascimento do filho mais novo, e que atacar meu estilo de vida era a maneira dela de se sentir melhor sobre suas próprias escolhas. Ela começou a fazer terapia, o que me deixa muito orgulhosa dela. Ela também pediu desculpas a Oliver diretamente.
O resto da família tem sido incrivelmente acolhedor. Meus pais estão absolutamente encantados com Anne. Minha mãe já começou a ensinar Anne a assar, e meu pai comprou para ela uma pequena caixa de ferramentas para que ela possa ajudar com projetos em nossa casa. Oliver e eu nos encontramos com um advogado de família esta semana e, como a mãe biológica de Anne renunciou a todos os direitos e não teve contato por mais de 2 anos, o processo legal de adoção deve ser relativamente simples, uma vez que estivermos casados. Anne está incrivelmente animada para oficializar, como ela diz. Sobre o planejamento do casamento, decidimos por uma pequena cerimônia em abril do próximo ano, no quintal dos meus pais, se o tempo permitir. Anne será, de fato, a florista e a dama de honra, carregando os anéis em uma pequena cesta que ela já escolheu. Ela também nos informou que o biscoito e a Estela precisam estar nas fotos do casamento, porque eles também são família. O mais tocante tem sido observar o relacionamento de Anne com a pequena Mary se desenvolver. Elas se tornaram amigas de verdade, não apenas primas unidas por circunstância. Mary começou a perguntar à mãe se Anne pode ir a mais eventos familiares, e no fim de semana passado Anne desenhou para Mary uma imagem da casa de bonecas com os nomes de ambas, rotulando-a como nossa casa para brincar. Oliver tem sido incrível em tudo isso. Ele continua dizendo que não consegue acreditar na sorte que tivemos, que tudo deu tão certo. Mas honestamente, acho que fizemos nossa própria sorte sendo pacientes e cuidadosos, e colocando as necessidades de Anne em primeiro lugar durante todo o nosso relacionamento. A maior coisa que aprendi é que você não pode apressar esses relacionamentos. A aceitação de Anne por mim não aconteceu da noite para o dia, e definitivamente houve momentos naqueles primeiros meses em que me perguntei se eu era feita para a vida de madrasta. Crianças são honestas de maneiras que podem ser brutais. Mas essa honestidade também é o que torna o amor delas tão genuíno. O biscoito e a Estela se adaptaram completamente aos seus papéis de irmãos mais velhos de uma humana. A Estela ainda dorme no quarto da Anne todas as noites, e o biscoito se autodenominou supervisor oficial da hora da lição de casa, sentando na mesa da Anne e ocasionalmente derrubando o lápis no chão quando ele acha que ela precisa de uma pausa. Família não é sobre biologia ou cronogramas tradicionais, é sobre estar presente um para o outro, dia após dia, em todas as pequenas coisas que importam. Às vezes me lembro de quando meus familiares zombavam de mim, e das minhas escolhas de vida. Passei anos deixando os comentários da Sabrina corroerem minha confiança, questionando minhas escolhas, e me perguntando se talvez ela estivesse certa sobre minha vida ser, de alguma forma, menor ou incompleta. A verdade é que minha vida sempre esteve completa e eu já era feliz. Mas com a chegada de Oliver e Anne, minha vida estava muito melhor. Obrigada por ouvir o relato de Kelly. Conte nos comentários se você já passou por situações onde sua família fazia você se sentir menos, por causa das suas escolhas. Mas lembre-se, você é suficiente exatamente como você é. Sua vida não precisa parecer com a de mais ninguém para ser valiosa e completa. Às vezes, a vingança mais satisfatória é simplesmente viver autenticamente e encontrar alegria em seu próprio caminho, independentemente do que os outros pensem sobre isso. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.